Olá! Hoje a gente mergulha nos ensinamentos bem práticos assim de Provérbios capítulo 6. E olha, o texto já começa direto ao ponto, né? Com um alerta sobre finanças, sobre assumir dívida dos outros. É um conselho bem intenso, eu diria. Com certeza. Essa advertência sobre ser fiador, lá nos versículos 1 e 2, é muito séria. Fala do perigo de você ficar preso, sabe? Pela palavra dada em favor de outra pessoa. E a urgência que o texto coloca para resolver isso é forte? Muito forte. Diz para se livrar como a gazela da mão do caçador. É uma imagem de vida ou morte, praticamente. A recomendação ali no versículo 3 é agir rápido, com humildade e insistir para desfazer o acordo. Isso tem uma aplicação hoje, né? Talvez lembre a gente dos riscos de coassinar empréstimos sem pensar bem. E aí logo depois muda completamente o foco, vai para a ética do trabalho com aquela imagem clássica da formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ah, sim. Essa é famosa. É fascinante como o texto ressalta que ela trabalha sem precisar de chefe, né? Sem ninguém mandando. Exato. E já pensando no futuro, guardando comida para o inverno. É uma metáfora, assim, muito poderosa sobre ter iniciativa, sobre planejamento, diligência. A formiga se antecipa, né? E o contraste é claro com o preguiçoso que só quer dormir mais um pouco. Versículos 9 e 10. Isso. E o resultado? O versículo 11 é direto. A pobreza vem como um ladrão e a necessidade chega como um homem armado. Quer dizer, a falta de ação, de preparo, tem consequência real e avassaladora. Falando em gente para evitar, o capítulo descreve um tipo bem específico. O homem vil, o homem maligno, lá no versículo 12. O que me chama a atenção são os detalhes de como ele age. Exato. Não é só alguém que fala coisas ruins, sabe? O texto detalha a comunicação não verbal dele para enganar. Pisca o olho, faz sinal com o pé, com os dedos. Versículo 13. Sugere uma coisa meio escondida, né? Dissimulada. Isso, uma comunicação que não é transparente. E o problema central está no coração, que planeja o mal, e na atitude constante de ficar semeando discórdia, briga entre as pessoas. Sempre causando problema. Exatamente. E a consequência para essa pessoa? O versículo 15 diz que é drástica. Destruição repentina, sem chances de conserto. Pesado. E essa ideia de ações que destroem parece ligar direto com aquela lista que vem em seguida, né? Das coisas que Deus desaprova. Perfeito. É a conexão lógica. Os versículos 16 a 19 listam as 7 coisas que o Senhor abomina. Olhos altivos, que é o orgulho, Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. coração que planeja o mal, pés que correm para fazer o mal, testemunha falsa e, por último, mas super importante nesse contexto, aquele que semeia contendas entre irmãos. Muitas dessas coisas destroem a confiança, né? A base da comunidade. Totalmente. E essa última de semear contenda ecoa exatamente o comportamento do tal homem maligno que a gente acabou de falar. Mas aí o texto também oferece um caminho positivo, um contraste, que é valorizar o conselho dos pais. Guarda o mandamento de teu pai. E não deixes a instrução de tua mãe, versículo 20. E essa sabedoria, essa orientação, deve ser algo internalizado, sabe? Atada perpetuamente ao coração, como diz o versículo 21. Algo que te acompanha sempre. É como um guia interno. Exato. E o texto usa imagens lindas para descrever isso. É lâmpada, é luz, é o próprio caminho da vida no versículo 23. E essa orientação serve como proteção, inclusive contra seduções perigosas. Como a mulher má e a língua lisonjeira dela, que o texto menciona. Isso, versículo 24. E aqui o tom fica bem sério mesmo, né? Ao falar da luxúria e do adultério. Fica assim. As advertências são fortíssimas. Ali nos versículos 25 e 26, diz que a adúltera anda à caça da alma preciosa. Nossa, por que essa intensidade toda? O texto usa umas analogias muito físicas, muito concretas, para mostrar o perigo que é inevitável. É como tentar carregar fogo no colo sem queimar a roupa, ou andar em brasa sem queimar o pé. Impossível sair ileso, né? Impossível! A ideia é que certas escolhas têm consequências destrutivas garantidas.
E a comparação que ele faz com o ladrão faminto, lá no versículo 30, é bem interessante. Como assim? Porque o roubo por necessidade, embora seja errado e precise de restituição até multiplicada, né, como diz o versículo 31, ele é tratado de forma diferente do adultério. E qual a diferença principal que o texto aponta? O adultério é chamado de falta de juízo, uma loucura mesmo, que destrói a sua alma. As consequências não são só materiais, como no roubo. Elas incluem desonra, uma vergonha que não se apaga. Ah, sim, versículo 33. E a fúria do marido traído, que o texto diz que é implacável, que não aceita compensação nenhuma, nem presente, nada. O foco é na quebra profunda de confiança, na destruição pessoal e dos relacionamentos. Entendi. Então, assim, juntando tudo, Provérbios 6 é quase um guia prático sobre como as nossas escolhas têm consequências muito reais, seja na grana, no trabalho, na honestidade, nos relacionamentos. Exatamente. Ele desenha um quadro bem claro. Ações levam a consequências, às vezes bem duras. Enfatiza muito a prudência, sabe? A diligência, a integridade. Faz pensar, né? Com certeza. E fica talvez a reflexão. No meio da correria e das pressões de hoje, qual desses conselhos antigos sobre responsabilidade, sobre honestidade ou sobre os relacionamentos ecoa mais forte? Qual deles representa o maior desafio para a gente aplicar na vida atual? É algo para se pensar, né?